um dia você acorda, pega no seu celular, fica horas e horas mexendo nas redes sociais. E mais um dia você não cumpre aquelas metas que você mesmo impôs que iria fazer no dia anterior. Para começar, eu entendo muito bem essa sensação, porque eu também era uma pessoa procrastinadora há alguns meses atrás e não foi muito fácil mudar isso na minha vida, mas nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas que eu utilizei no meu cotidiano para estar mudando essa minha realidade. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que a procrastinação, ela vai muito mais além do que apenas falta de vontade ou de você ser uma pessoa preguiçosa. E é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele sempre vai preferir a zona de conforto. Então, algo que tire ele do conforto, algo que seja um pouco mais difícil, que ele precise de mais esforço para fazer, ele já vai evitar aquilo ao máximo. Porque é muito mais confortável ficar na cama o dia inteiro do que levantar, colocar uma roupa e ir treinar. Primeiro, vamos entender todo o contexto da procrastinação e por que ela existe, né? E algo que eu queria trazer aqui pra vocês também é do porquê que quando a gente não faz algo, a gente se sente muito mal, a gente fica muito frustrado e fica muito triste. Vou trazer um livro aqui pra vocês que foi o que mudou a minha concepção em relação à procrastinação, que chama Nação Dopamina. É comprovado cientificamente que o mesmo local que nosso cérebro processa o prazer, ele também processa a dor. E é como se fosse uma balança. Então, quando você come um chocolate, por exemplo, você tem uma descarga muito grande de dopamina, o que te traz um prazer muito grande por comer um chocolate. Só que o nosso cérebro, ele precisa regular essa dopamina. Então, para ele regular a dopamina, ele traz sentimentos de dor. Só que esse sentimento de dor, ele fica mais tempo. Como se fosse bichinhos, né? Que são gremlins, igual a doutora Lambic fala. E esses gremlins, eles ficam muito tempo do lado da dor. E você só consegue compensar ele quando você faz alguma outra coisa que te gere dopamina. E existem duas formas de você gerar dopamina. A forma de gerar dopamina saudável e a forma mais fácil de gerar dopamina. Eu chamo de dopamina artificial. E qual que é a diferença dessas duas? A dopamina mais fácil, que é a dopamina artificial, é quando você consegue ter um impulso de dopamina muito rápido. Vídeos curtos, TikTok, Instagram, comer um chocolate, pedir um iFood. São impulsos de dopaminas muito rápidos, só que da mesma forma que eles vêm muito rápido, eles vão embora muito rápido. Então eles só te geram picos de dopamina e depois vem aquela sensação de frustração e de tristeza, de você ter se sentido horrível, de não ter feito a coisa certa. Thaisa, mas como que eu faço pra realmente regular isso e nunca mais ficar sentindo essa sensação de tristeza? Você só consegue fazer isso se você trazer dopamina saudável pra você. Porque a dopamina saudável, ela vai inverter a balança. Então, primeiro, ela vai te trazer dor, porque não é super divertido ir pra academia, não é super legal acordar cedo. A dopamina saudável, quando ela te traz uma sensação boa a longo prazo, e ela sempre vai te deixar bem a longo prazo. Quando todos os dias, quando você levantar da cama, ir correr, ir fazer um exercício, ou acordar mais cedo, ou não pedir aquele iFood, enfim, começar realmente uma rotina mais saudável, é quando você tá primeiro falando, nossa, não queria levantar cedo, e depois você fala, nossa, ainda bem que eu levantei cedo, olha o tanto de coisa que eu consegui fazer. Então a gente só consegue regular essa balança quando a gente tem hábitos que nos tragam dopaminas saudáveis. Isa, mas por que você tá falando sobre isso? Porque é muito importante que vocês entendam o que tem por trás da procrastinação. Que a procrastinação não é pelo simples fato de que você é uma pessoa preguiçosa. É o nosso cérebro enganando a gente para que a gente faça sempre o mais fácil e não o que precisa ser feito. Agora, falando por outro lado, a procrastinação, ela é literalmente uma falta de cuidado consigo mesmo. Ela é literalmente uma autossabotagem. É você se autossabotando e falando pra você mesmo que você se odeia. Eu sei que isso parece ser muito pesado, mas eu vou dar um exemplo aqui muito prático que vocês vão conseguir entender. Vamos supor que você tá num trabalho em grupo de sala de aula. Se aquele seu colega de sala não faz a parte dele do trabalho, você vai ficar super revoltada, porque você vai falar, meu Deus, eu fiquei o meu tempo todo lá fazendo o trabalho, levando a sério, fazendo a minha parte, pra essa pessoa vir aqui não fazer a parte dela. Você não vai sentir que isso foi uma falta de respeito com você, você não vai sentir que aquela pessoa faltou com o caráter dela com você, porque ela literalmente não fez a parte dela e você teve que fazer tudo sozinha. Isso é literalmente o que acontece com você quando você procrastina. Você literalmente fala pra si mesma que você vai colocar em prática aquilo no dia seguinte e quando chega o dia seguinte você não faz isso. O que isso fala pra você mesma? Tá literalmente dizendo, olha,
eu não coloco em prática nada do que eu digo pra mim. Eu não tenho que levar a minha palavra a sério. E, gente, isso implica diretamente com a nossa autoestima. Porque quanto mais vezes a gente sentir essa sensação de que a gente não cumpriu algo que a gente falou pra si mesma que iria fazer, mais a gente se sente ruim, sente que a nossa palavra não vale nada, sente que a gente não merece certas coisas. Eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas que fizeram eu melhorar muito em relação a isso. O primeiro ponto é não fazer uma rotina super irreal pra você se você acabou de decidir que você vai parar de procrastinar algumas coisas. Por exemplo, se você nunca leu um livro e do nada você colocou na sua cabeça que amanhã você vai ler 5 páginas de um livro, é óbvio que isso não vai acontecer. Você precisa aos poucos ir mudando os seus hábitos. Então, se você nunca leu, você não vai colocar que amanhã você vai ler 5 páginas. Você vai pôr que amanhã você vai ler, sei lá, 2 parágrafos, 4 parágrafos, 1 página. Para que assim você comece a se acostumar com o hábito de pelo menos ler um pouco no seu dia, para depois você começar a aumentar essa quantidade. Outra coisa que entra muito nisso que eu tô falando também é que você precisa começar a analisar se você realmente é uma pessoa que procrastina muito, que é preguiçosa, fica o dia inteiro livre, não gosta de fazer nada, ou se você é uma pessoa que está apenas muito cansada e que quando você está livre, você não consegue ter ânimo nem forças para fazer outras coisas. Então, antes de você começar a adicionar hábitos bons à sua rotina, começa a ver como está a sua rotina de hoje. Começa a ver se você consegue ter espaço para adicionar esses novos hábitos. Você só vai começar a organizar a sua rotina com hábitos melhores quando você entender com o que você está gastando o seu tempo hoje. Me utilizando também como exemplo nessa parte, era muito engraçado, porque quando eu comecei a organizar a minha rotina, eu peguei e baixei aqueles aplicativos que organizam as suas tarefas diárias, sabe? Aí eu coloquei lá que eu ia acordar 6 horas da manhã, que eu ia ir pra academia, que eu ia fazer 1 bilhão de coisas. E aí quando eu ia ver, nem o tempo batia. Porque por mais que eu acordasse 6 horas da manhã e chegasse à academia às 7, eu não ia sair da academia às 7h40. Eu saía mais tarde, porque eu não contava que tinha locomoção, que tinha tempo de eu me arrumar, de eu treinar, os treinos demoram. Por eu colocar horários muito irreais no meu planejamento, eu deixava de fazer algumas das tarefas porque não dava tempo. Então é muito importante que você realmente identifique qual o tempo você consegue fazer cada coisa. E isso eu só fui mudando aos poucos. Eu fui começando a ver, olha, quanto tempo eu demoro na academia? Quando eu estava na academia eu ia ver, olha, eu saio tal horário. Quanto tempo demora para fazer uma comida? Então coloque horários e metas reais no seu dia. Você vai conseguir alcançar. E se você é uma pessoa que está muito sobrecarregada porque o seu dia já tem muitas coisas, não tem como você ser mais produtiva do que você já está sendo. Você precisa descansar e é muito importante que vocês levem isso em consideração. A gente só vai ser pessoas produtivas, só vai conseguir ficar bem se a gente tiver a mente descansada. Então vamos lá, só para resumir tudo isso que eu falei, ao invés de você tentar começar no dia seguinte fazendo 1 bilhão de coisa, começa no dia seguinte com uma tarefa nova, ou troca uma tarefa que você tá vendo que ela não está te agregando em nada, por exemplo, ficar horas e horas no celular, por uma leitura de um livro. Começa a colocar pequenas tarefas, mudanças pequenas no seu dia para você começar a aumentar essa quantidade. Aí na semana seguinte você coloca mais 3 tarefas, aí no próximo dia você coloca mais 4, no próximo mais 5. Então você vai mudando a sua rotina aos poucos até você conseguir identificar o que você está conseguindo fazer. Porque não dá para você colocar 25 tarefas no seu dia porque a gente não tem mais de 24 horas no nosso dia e pelo menos 8 horas a gente precisa descansar. Outra coisa também que nos leva muito a procrastinar é a gente querer sempre estar motivado para fazer as coisas. Você precisa entender que ninguém vai estar motivado para acordar às 7 horas da manhã. Ninguém vai estar motivado para ir numa academia num dia de frio. As pessoas fazem aquilo que precisa ser feito. Por isso você precisa se ligado à disciplina e não à motivação. A disciplina vai fazer você acordar cedo, mesmo num dia de frio onde você não quer acordar cedo. A motivação, se você acorda num dia ruim, você já não quer fazer nada. E a disciplina é treinável, mudando pequenos hábitos do seu dia e fazendo repetidamente coisas que vão ser beneficentes para você. A última coisa que eu queria comentar aqui, que faz com que muitas pessoas procrastinem e que também era um dos meus defeitos, é ser uma pessoa muito perfeccionista. Se não for para fazer perfeito, eu não vou fazer. Se eu não tenho a melhor câmera, eu não vou gravar. Se eu não tenho a melhor roupa de academia, eu não vou começar a treinar, eu não vou começar a me exercitar. E eu preciso que vocês entendam que
feito é melhor do que não feito. Então comece com aquilo que você tem e seja excelente no que você faz. Não interessa se está perfeito, e sim se você fez com excelência. É a excelência que vai fazer você subir de nível. As pessoas melhoram a cada dia até elas chegarem num patamar muito bom e não começam já de forma perfeita. E elas só conseguem chegar num nível de perfeição na cabeça delas, porque pra mim a perfeição não existe, somente se elas ficam melhores a cada dia que passa. Outra coisa também que mudou totalmente o meu jogo em relação a tudo isso é que eu consegui compreender que às vezes falhar é normal e que as falhas são constantes oportunidades de um aprendizado. É normal você não fazer algo perfeito de uma vez, que você vai errar bastante antes de acertar. Mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado várias pessoas nesse vídeo e eu de verdade quero que vocês coloquem tudo isso que eu falei em prática no dia de vocês, porque se mudou a minha rotina e hoje eu tenho a rotina que eu sempre sonhei, eu tenho certeza que também pode mudar a sua. O primeiro passo sempre é mais difícil, mas o final sempre é mais recompensador. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra gente continuar trazendo mais conteúdos. Tchau!